Boa noite, jovens do Boa. Ó, dá para melhorar. Eu vi gente calada aqui, eu sei que só tem jovem aqui, hein? Boa noite, jovens do Boa. Deus seja louvado, que programa maravilhoso. Isso a gente pode chamar de culto, onde a gente ora, onde a gente louva a Deus de forma congregacional, onde a gente ouve mensagens musicais maravilhosas, onde a gente ouve testemunho, gente. Testemunho, lógico, num formato de podcast aqui do Start, mas olha, testemunho. Obrigado, Juninho, pelo testemunho, viu? Juninho que é uma grande referência aí para a nossa igreja, como a Viviane disse, para o nosso distrito também, e para muitos aí em São José. Deus seja louvado, e você pode perceber que você pode ter essa influência sobre a vida das pessoas. Deus seja louvado. Aí, hoje é quarta-feira, mas está com cara de outro dia, né? É porque hoje foi feriado também, né? Quem é que não trabalhou hoje? Ó, teve uma galera aí que conseguiu dar uma descansada e tal, mas é muito bom. Mas eu sei que o resultado dessa noite aqui não é só porque foi feriado, Josa. É porque o programa tá bom e tá valendo a pena participar. Tá muito gostoso. Eu aproveito aqui, já nesse começo, caso eles estejam acompanhando aí para ver como está a continuidade da semana, saudando o pastor Natanael, que esteve conosco no sábado à noite, saudando o pastor Henrique, que esteve no domingo, e eu vi que foram mensagens assim maravilhosas. A primeira trazendo aí, falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia, nossa base, nosso fundamento. O pastor Henrique depois veio no domingo falando sobre a entronização de Cristo. Foi maravilhoso. Deus seja louvado, e nós estamos aqui hoje, mas a semana não encerra hoje. Depois nós temos conosco aí o pastor Fred, que vem na sexta-feira, correto, Letícia? Na sexta-feira também às 19h30 e encerra no sábado pela manhã, é isso mesmo? E a gente encerra então no sábado pela manhã, começando o nosso culto aqui às 9h30. Então, faz planos aí. De repente, a sua primeira noite na semana, tem coisa boa para você vir ainda pegar pela frente aí, ok? Tenho que fazer um agradecimento aqui à nossa liderança jovem, está aqui a Letícia, que é a diretora, Juninho, ancião desse ministério, e todos os apoiadores, porque eu vi gente furando, eu vi gente carregando, eu vi gente esticando, cortando, eu vi de tudo. Não entra nem muito detalhe, né, para não causar um alvoroço, mas Deus seja louvado. Deus seja louvado, porque a gente está aqui, a câmera está pegando alguns que vem aqui, segura o microfone, fala algo, mas para programas assim acontecerem, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Tem pessoas que precisam carregar um peso, tem pessoas que precisam abrir tempo do seu tempo, abrir mão do seu tempo. E a gente louva a Deus por isso, por essas escolhas. Esse programa é um programa de qualidade, os cultos no Boa têm sido cultos de qualidade, porque vocês têm escolhido dedicar, sacrificar-se a Deus. Então, Deus seja louvado pela vida de vocês. Bom, eu quase que chamei a mesinha de volta aqui para frente, chamar a Viviane para a gente fazer o start, mas não vai ser não. Vai ser hoje não. Não vai ser hoje não. Mas eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Vai ter um momento. Eu ainda vou participar desse start aí. Mas vocês, com certeza, têm ou já tiveram, de repente já realizaram um grande sonho. De repente você tem esse grande sonho. Quem sabe você já realizou esse grande... Eu sei, por exemplo, a Vitória e o Jonas realizaram há pouco tempo um grande sonho. Sei que vocês têm muitos outros grandes sonhos, mas um deles eu sei que vocês já realizaram. E talvez você tenha aí no seu coração um grande sonho. Ou você tenha a lembrança de como foi realizar esse grande sonho. Eu me considero um sonhador. E um dos meus grandes sonhos eu já realizei. Quando eu conheci a minha hoje esposa, Nainha, que está ali no fundo, ela já olhou assim assustada, aí o homem vai falar de mim. Quando eu conheci aquela menina, porque ela era uma menina, tinha ali seus 17 anos, eu falei, eu vou casar com essa menina, John. Eu vou casar com essa menina. Assim, Aline, ela tem a versão dela, que é muito legal, mas eu tenho a minha versão. Em ambas, Juninho, Deus ouviu. Tanto na versão dela quanto na minha, Deus ouviu. Foi muito legal isso. Só que
eu não tinha condições, Gustavo. Não tinha como casar. Não tinha como casar. E aí eu me lembro de uma tarde, nós estávamos na casa dos meus pais. Nessa época, minha esposa ainda estudava no NASP. Foi um ano que a gente namorou à distância, ela no interior e eu para cá. E foi num desses finais de semana que ela veio para nós nos vermos. Eu lembro que nós, da sacada, eu falei para ela, olha, eu tenho esse sonho, você compartilha comigo desse sonho? E ela também compartilha, só que a gente não tem dinheiro. E ali eu fiz uma oração a Deus. Falei, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor abrisse uma porta para mim, para que eu pudesse me casar com essa menina. E ali, então, fizemos a nossa oração e seguimos a vida. E nisso daí, apareceu, nessa época eu trabalhava numa concessionária. E aí, nesse inteirinho, apareceu uma proposta para eu trabalhar numa fábrica de motocicletas. Quando veio a proposta, não veio diretamente para mim, veio para um outro camarada que trabalhava na fábrica, na marca onde eu participava de uma das concessionárias, e aí ele me conhecendo, ele falou, Rodrigo, eu estou muito bem onde eu estou, e eu indiquei o seu nome para ocupar essa vaga lá na fábrica. Nossa, que legal, né? E aí, então, ele falou, vão te ligar hoje aí para marcar a entrevista e tudo mais. Aí eu já fiquei afoito e pensando, nossa, é Deus. E isso daí eu estava com um ano de batismo. Aí a pessoa, então, da fábrica me ligou. Quando me ligou, eu já ali fui respondendo o que me perguntava, e sem me perguntar, eu disse, olha, só tem uma coisa, eu sou o guardador do sábado. Eu sou o guardador do sábado. Ele, não tem problema, vem aqui, vamos conversar e tudo mais. E, ok. Fui lá. Na época, a empresa ficava, o escritório ficava na Miruna, ali no fundo do aeroporto de Congonhas. Fui até lá, fiz a entrevista com ele. E ali, gente, um mundo novo começou a se descortinar na minha frente. Ele começou a me apresentar cada função, o que eu faria, me apresentando toda a estrutura do escritório ali da fábrica e tal. E do jeito que ele ia apresentando, eu falava, uau, é para mim. Ele falava já, tipo assim, ó, você vai fazer isso aqui, Rodrigo. Não é assim, olha, nós estamos procurando alguém para fazer isso. Ele já falava assim, ó, você vai fazer isso, é por aqui, essas são as áreas que você vai cuidar e tal. Eu, nossa, demais, 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 Deus seja louvado. E aí eu sentei na mesa com ele para os últimos acertos. Quando eu pensei que a conversa estava terminando, ele faz a seguinte pergunta. Mas você comentou alguma coisa com respeito ao sábado? Nessa hora, Gustavo, minhas pernas tremiam debaixo da mesa. E como eu disse para vocês, eu tinha apenas 1 ano de batismo. E para essa pergunta que ele me fez, para essa indagação, para eu dar uma continuidade, eu continuo com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Para vocês saberem o que foi que deu dessa história aí. Mas eu preciso levá-los a um texto, a um livro importante, que eu acho que tem relação com o que eu iniciei aqui na minha fala, e é o livro de Apocalipse. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Antes de você ir para o capítulo 13, vai lá para o capítulo 1. Por quê? Tem muita gente que não curte o livro de Apocalipse por um monte de fatores, vários motivos. Uma porque não entende, outra porque acha que não faz sentido, por medo. Tem gente que fala, eu prefiro não entender o que está no livro de Apocalipse. Tem diversos motivos. Mas eu gostaria que você lesse comigo. A gente só vai ler esse versículo aqui e depois a gente avança lá para onde é o nosso texto base. O versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse. Pode ser? Apocalipse 1:1. O que diz aí na sua Bíblia? Eu vou ler aqui, você acompanha comigo aí na sua Bíblia, tá bom? Apocalipse 1:1. Os nossos meninos aí da sonoplastia e do vídeo já estão projetando na tela também, ó. Revelação de Jesus Cristo,
que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Qual é o comecinho aí, revelação de quem? De Jesus Cristo. O texto de Apocalipse, e Apocalipse, você já sabe, quer dizer revelação, ok? Apô, fora, lipse, cobrir, então fora e cobrir junto é descobrir. É revelar algo que estava oculto. E aqui nós temos no comecinho, já é Pedro, né? Pedrão. Já no comecinho, Pedro, revelação de Jesus Cristo. Tem duas explicações para esse início aqui. Ele está revelando algo, é uma revelação que vem dele, revelação de Jesus Cristo, e ele é revelado nesse livro. Revelação sobre Jesus Cristo, dele, Jesus Cristo. Então, toda a informação que você tem nesse livro, quando não é um texto, Edinho, que está falando exatamente a respeito de Cristo, é um texto que ele, Cristo, está revelando para você porque é importante. Se você passar a olhar para o livro de Apocalipse com esse olhar, que o que não é a própria descrição do Cristo, são palavras dele, de conforto, de cuidado para com você, você vai começar a ler mais esse livro. E você vai crescer na leitura desse livro. Esse livro, como nunca antes, deve ser estudado nos nossos dias. E agora avança comigo lá para o capítulo 13. Vamos lá. Avança comigo para o capítulo 13. Apesar de eu ter dado ênfase no 13, eu preciso começar a leitura com vocês aqui a partir do último versículo do capítulo 12. Tá bom? Então, se você for comigo ali no verso 17 do capítulo 12, você vai ver ali dizendo assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Na minha versão, eu vou ler agora, de repente se consulta aí se na sua está assim, existe um errinho de tradução em algumas versões da Bíblia, no finalzinho desse texto. O correto é o que eu vou ler aqui. Então falou que o dragão se irou contra a mulher, e lá no finalzinho vai dizer assim, ó, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Tem algumas versões que traduzem como se fosse João, na visão, e eu me coloquei de pé sobre a areia do mar. Deixa eu até ver qual que é a versão que eles estão colocando aqui. Avança para o 18 aí, eu acho que tem versão que tem o verso 18. E me pus, olha lá, ó, olha lá, ó, e eu pus-me sobre a areia. Essa versão aqui, infelizmente, ela tem uma falha na tradução, tá bom? A tradução correta, quem se coloca sobre a areia do mar é o dragão. No original é assim que está, ok? Mas isso daí não chega a ponto de interferir nada no seu conhecimento, mas é interessante. Por isso que quando você pega para estudar a Bíblia, consulte outras traduções. Quando você perceber que há alguma divergência, pesquise, você sempre vai encontrar, e hoje com a expansão da informação, sempre vai encontrar os porquês dessa pequena distorção. Quem que nós temos aqui nesse texto? O dragão, ok? Esse dragão, ele no próprio capítulo 12 é identificado. Nós sabemos lá no verso 9 que o dragão é quem? É o diabo, Satanás, a antiga serpente, o sedutor de todo o mundo. Esse é o dragão. E por que eu estou dando essa ênfase aqui? Se você sabe que ele é Satanás, que ele é o sedutor de todo mundo, qual era o desejo do coração de Satanás, de Lúcifer? Ser igual a Deus, Aline? Muito bem. O que eu quero apresentar para você aqui hoje, jovem, a partir desse ponto aqui, onde nós estamos trazendo o primeiro personagem, é uma contrafação à Trindade, a verdadeira Trindade, a Trindade divina. Nós vamos apresentar aqui uma falsa Trindade. E o primeiro desses personagens é o dragão.
é o inimigo de Deus. Aquele que quer ser igual a Deus. Se você for lá na sua Bíblia, em Isaías, no capítulo 14, você vai folhear aí um pouquinho a sua Bíblia hoje, mas eu gostaria que você olhasse, porque é importante, eu quero tentar trazer para você o fundamento disso até o final da nossa mensagem. Se você for lá em Isaías, no capítulo 14, a partir do verso 12, você vê as seguintes palavras. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Aqui é um texto que inicialmente está se referindo à Babilônia, de forma histórica, mas com maior profundidade profética com respeito ao inimigo de Deus, a Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo, ou posso dizer que é o desejo do inimigo de Deus. E ele encabeça essa falsa trindade. E aí então ele se coloca ali, lutando contra a mulher, que vocês sabem em Apocalipse que é a igreja, contra os descendentes dela, e aqui é importante que você guarde essa informação, que os descendentes da mulher, da igreja, do povo de Deus, eles são identificados na Bíblia, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Isso é claro, não tem o que forçar. São obedientes a Deus. E tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19:10, é o espírito de profecia, é o dom de profecia, é o dom de profecia sendo manifestado no meio do seu povo. Ou seja, o povo de Deus é aquele que obedece a Deus e ouve os seus profetas. Obviamente que vai ouvir o profeta que fala de acordo com assim diz o Senhor. Ok? Muito bem. E aí então a gente entra aqui no capítulo 13. Vi emergir do mar, verso 1, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Aí pronto, aí virou agora coisa de louco. É por isso que eu não estudo Apocalipse. Já era. O que é isso aqui? Que coisa doida. Vou sonhar com esse negócio aqui, pastor. Uma besta que emerge do mar. O dragão, ele se coloca de pé na areia do mar, diante do mar, como esperando surgir então aquele com quem ele ia fazer a sua primeira associação. Começar a criar as suas alianças para formar uma falsa trindade. E essa besta, ela emerge do mar. E é dito aqui, você sabe a respeito do que quer dizer o mar no Apocalipse? De acordo com o capítulo 17, você vai ver que águas em Apocalipse quer dizer multidões, povos, nações, ou seja, é onde tem muita gente. É dali que esse poder se levanta, que essa besta se levanta. Só que aí, para a gente poder entender um pouquinho mais, deixa eu ler mais o verso 2. A besta que vi, João dizendo, era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Vou parar por aqui. Quando você ouve isso, que essa besta, ela tem partes ali de leopardo, de urso e de leão, isso te remete a algo? Traz alguma referência à sua memória? Hã? Quem soprou aí? Daniel, muito bom, capítulo 7. Gente, jovens, usem sempre a Bíblia. Deixa a Bíblia falar com vocês. Estudem a Bíblia, leiam. E quando vocês forem estudar o livro de Apocalipse, façam isso acompanhado do livro de Daniel. Aqui nós temos uma descrição da besta do mar, que quando você vai no livro de Daniel, no capítulo 7, você passa a entender um pouco mais do que está sendo falado aqui. Se você olhar lá no capítulo 7 de Daniel, você vai ver que a questão de ter parte de leopardo, de urso e de leão é exatamente
são exatamente os animais que Daniel viu na visão do capítulo 7. Ele vê um leão primeiro, com 2 asas. Depois ele vê um leopardo com 4 cabeças, 4 asas, ou melhor, depois do leão, ele vê um urso com algumas costelas, 3 costelas na boca, com um lado mais alto que o outro. E por fim ele vê ali o terceiro, o leopardo com 4 cabeças, 4 asas, e depois um animal terrível e espantoso. Ok? Quando você vai para a descrição, se você quiser, abre aí comigo, vai lá rapidinho, Daniel, para não ficar só na memória. Daniel 7. Daniel 7. Tenta marcar com o dedinho aí Apocalipse 13, que aí você pode ir olhando para um lado e para o outro para você ver, uau, como realmente bate. Daniel 7, verso 4. O primeiro era como leão. E ali vai dar a descrição do leão, desse animal como era. Ele continua olhando no verso 5, e o segundo animal era semelhante a um urso, vai dar a descrição. E aí depois ele continua olhando no verso 6, e eis que o terceiro era semelhante a um leopardo. E aí então no verso 7 ele continua olhando na visão, e eis que o quarto animal era terrível e espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha quantos chifres? 10 chifres. Ele vê 4 animais e o último tem 10 chifres. Um dos animais, que é o leopardo, tem 4 cabeças. Certo? Se você for fazer também as contas aqui, tem uns paralelos legais. Se você contar quantas cabeças tem aqui e quantos chifres, e for lá para Apocalipse 13, contar as cabeças e os chifres, vocês vão ver que bate certinho. Vai dar 7 cabeças com 10 chifres. Ou seja, a referência é muito forte. Os animais são o mesmo, só que ali é colocado em ordem inversa. Aqui começa do leão, urso, leopardo, depois animal espantoso, e começa de uma besta, que aí então tem corpo de leopardo, os pés de urso e a boca como de leão. É como se ele fizesse voltando, mas para poder mostrar a procedência daquele que ele estava vendo agora. A origem, de onde veio. Entende? Volta lá. Ah, não, antes da gente avançar, para você não ter que voltar em Daniel, lá no versículo 17, a própria Bíblia vai dizer o que quer dizer esses animais. Estes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Ou seja, e você já sabe disso, mas a gente está refrescando a memória aqui, é importante você ver na Bíblia. Animais, bestas, feras, em linguagem apocalíptica, em profecia, representa poder político, representa reinos, representa reis, ok? Muito bem. Então, este que João vê emergir do mar, essa besta, é um poder político que está se levantando. E ali, se você usa Daniel como pano de fundo, onde você sabe que o leão era a Babilônia, que o urso era a Medopérsia, que o leopardo era a Grécia, e aquele animal terrível e espantoso historicamente só poderia ser Roma, que é o império que se levanta após a Grécia, nós chegamos a esse ponto aqui também no Apocalipse 13. E o período que João viveu, ele estava vivendo em qual império? O próprio Roma. Ok? Muito bem. E aí o verso 2 vai encerrar dizendo assim, ó, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. No finalzinho do verso 2, a gente vê mais um pouquinho do dragão bancando Deus. Ele dando autoridade, ele dando poder, ele dando o seu trono a essa besta que emerge do mar. Aí aqui você vai continuar a leitura, onde apresenta um pouquinho dessa besta que se levanta. Verso 3, então vi uma de suas cabeças, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Verso 4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é,
semelhante à besta. Quem pode pelejar contra ela? Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E aqui vai continuar dizendo alguns pontos mais com respeito à besta que emerge. O que nós vemos de características desse animal, dessa besta, desse poder que está somando a essa contrafação da Trindade? Ele profere blasfêmias. Se você for ver ali no verso 1, aquela besta, sobre as cabeças, ela possui nome de blasfêmia. Se você for até o verso 6, você vai ver que ela abre a boca em blasfêmia contra Deus. E agora eu faço uma pergunta para ver se os jovens estão ligados. E você sabe o que é considerado blasfêmia na Bíblia? Existem duas coisas, pelo menos que eu me lembre, que são consideradas blasfêmia na Bíblia. Vá lá no Evangelho de Lucas. Vá lá no Evangelho de Lucas. No capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 21. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 21. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 21. Tenta acompanhar todos os textos aí, tá bom? Lucas 5, 21. Aqui diz assim, esse aqui é um episódio que vocês já ouviram a respeito da cura que Jesus realiza sobre um paralítico em Cafarnaum. E ali, com a questão de Jesus ter curado, mas antes mesmo ter perdoado os pecados daquele homem, o que os escribas, o que os fariseus que estavam ali fazem? Olha só, verso 21. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? E qual foi a blasfêmia, Ingrid, que Jesus disse ali? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ou seja, perdoar pecados é um atributo completamente, alguém falou aí, de Deus, divino. Se alguém se coloca nessa posição de perdoar, entenda que o perdão que nós estamos falando aqui, de tirar a culpa, de mudar a condição do pecador, ok? Isso só Deus faz. E como eles não acreditavam que Jesus fosse Deus, para eles aquilo era blasfêmia. Mas o texto fica aqui para nós entendermos essa concepção, esse conceito do que é blasfêmia. E fato, é verdade. Todo aquele que não é Deus e se diz perdoador de pecados, ele está blasfemando. Mas tem outro ponto, tem uma segunda blasfêmia. Isso daí você vai encontrar lá em João 10, também num outro episódio, onde Jesus está ali se deparando com a liderança religiosa de sua época, João 10, verso 33, se não me falha a memória. João 10, é isso mesmo, João 10, verso 33. João 10, verso 33. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos. Jesus estava prestes a ser apedrejado ali. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, você se colocar na posição de Deus também é blasfêmia. Aqui no caso, mais uma vez, a liderança estava diante de Deus, mas eles não o reconheciam como tal. Mas o que eles declararam era uma verdade no sentido de um homem qualquer, se dizer Deus, uma criatura, se colocar no lugar do Criador, isso é blasfêmia. Então, esses dois pontos são características daquele poder lá em Apocalipse 13, quando diz que ele carrega blasfêmias consigo e abre a boca para proferir blasfêmias contra Deus. O que ele está fazendo? Ele está se colocando como Deus e como alguém, como um poder que pode perdoar pecados.
ok? Outra característica, essa besta exige adoração. Essa besta exige adoração. Você vai encontrar somente no capítulo 13, você encontra pelo menos 5 vezes o verbo adorar, porque o centro desse capítulo aqui é a adoração. Jovem, eu gostaria que você já fosse começando a pensar a respeito disso. Nós estamos falando aqui sobre adoração. A quem eu dedico a minha adoração. Algo mais. Essa besta, ela persegue o povo de Deus. E ainda vai dizer aqui o tempo que ela vai perseguir. Isso também está em comum acordo com Daniel. Aqui fala que ele recebe, deixa eu só bater o olho aqui, no verso 5, ele recebe autoridade para agir 42 meses. E esses 42 meses são meses de perseguição. 42 meses, se você calcular 42 vezes 30, considerando que o mês judaico são 30 dias, vai dar 1.260 anos. 1.260 dias. Que você já sabe que em profecia dia quer dizer ano. Então, a besta ela teve esse período que nós, como igreja adventista, entendemos que teve início em 538 depois de Cristo, quando as 10 tribos bárbaras, depois de ter derrubado o Império Romano em 476, se não me falha a memória, mas então o Papa, o poder papal, junto com forças políticas, derrubam 3 tribos dessas bárbaras, que mantinham uma crença ariana. Ali, em 538, o papado, junto ao poder romano, adquire um poder político-religioso de forma realmente estabelecida. Se você for de 538, vai culminar em 1798, quando o Papa Pio VI é preso por Battier, general de Napoleão, e ali então, quando o texto fala que a besta sofreria em uma de suas cabeças uma ferida mortal, nós também compreendemos que é com essa prisão do Papa. Ok? Por que é importante você entender isso? Porque nós vamos avançar agora para um outro poder que se levanta. E nós, nos nossos dias, estamos vivendo entre esses 2 poderes. Nós estamos vivendo exatamente uma lacuna aí. A primeira besta do mar, ela já se levantou. Ela se levantou e ela já fez o estrago que ela tinha que fazer. Ela foi ferida de morte. Essa ferida está sendo curada. Essa ferida está sendo curada. E agora, então, vem a segunda. Vem a segunda, que nós vemos ali a partir do verso 11, em Apocalipse 13 também. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Vi ainda outra besta emergir da terra. Dessa vez, diferentemente do mar, que quer dizer um poder que emerge do meio de muitos povos, é dito que essa daqui emerge da terra. E terra em oposição a mar é um local que não é muito habitado. E de forma muito interessante, se você volta no capítulo 12, é justamente a terra que socorre a igreja, o povo de Deus, quando está sendo perseguido pelo dragão. Nós ainda estamos na fase em que essa terra que socorreu a igreja, o povo de Deus, ela está amistosa, simpática para conosco. Mas é dela que se levantará essa besta, que, como o texto descreve, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, você não precisa fazer muita força para saber historicamente qual foi a terra que socorreu todos os cristãos que foram perseguidos na Idade Média e que encontraram um lugar para recomeçar
E ali eles recomeçaram com um manto de cristianismo. Ou seja, era semelhante a um cordeiro, mas que com o avançar do tempo nós vemos que está cada vez se distanciando mais daquilo que eles traçaram como um plano de vida, de liberdade religiosa, e cada dia que passa se associa mais a poderes religiosos, e esse local a que me refiro são os Estados Unidos. Mas por que eu trago aqui como uma contrafação esses dois poderes? Eu fiz uma tabelinha aqui, eu poderia ter feito num PowerPoint para colocar, mas acabei me esquecendo. Olha que interessante. Vamos primeiro para a besta do mar. Ela é descrita como tendo 10 diademas. Eu não sei se você sabe, mas diadema na Bíblia quer dizer coroa. Existem duas palavras no grego para coroa: diadema e Stefanos. Stefanos, você vai ver, por exemplo, quando tem as cartas para a igreja no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, e ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa é Stefanos, é uma coroa que a criatura usa. Diadema é uma coroa que somente Deus usa. Mas aqui vai dizer que essa besta, ela possui em seus chifres diademas, ou seja, a prerrogativa de ser Deus. Vamos para mais um outro ponto aqui que eu anotei. Essa criatura, e você pode encontrar isso no seguinte texto, tá? Com respeito a diadema. Apocalipse 19, 12, você vai ver Cristo com a diadema, com diademas em sua cabeça. Somente Ele pode usá-la. Cristo, ele foi morto e ressuscitou. Essa besta, ela é ferida de morte, e a sua ferida mortal, então, depois é curada. Nós temos aqui também o quê? Que ele recebe a autoridade do Pai. A besta, que no verso 4, recebe a autoridade do dragão. Você vai ver ali que ele se assenta, Cristo se assenta no trono do Pai. A besta que, no verso 2 e 4, ela se assenta no trono do dragão. Você vai ver aqui o seguinte, lá no verso 4, o texto dizendo assim: quem é semelhante à besta? E de repente você vai passar por esse texto e não entender exatamente o que está querendo dizer. Cristo, quando ele está batalhando, ele carrega o nome de Miguel. E Miguel quer dizer quem é semelhante a Deus. Aí quando você entende que Cristo é aquele que traz em seu nome quem é semelhante a Deus, e você olha para esse texto e vê aqui quem é semelhante à besta, você pensa, opa, tem alguém aqui querendo se colocar no lugar de Cristo, criando aí, né? Cristo é adorado por todo o universo. A besta é adorada por toda a terra, versos 4 e 8. E último ponto, com respeito a essa contrafação de Cristo. Quanto tempo foi dado à besta para perseguir o povo? Para agir? 42 meses. 42 meses dariam ali 1.260 dias. Em anos dá quanto, Cláudio? 3 anos. Não, agora, mudando só, desculpa. Vamos sair do simbólico, vamos para um número fechado. 42 meses são 3 anos e meio. Quanto tempo foi o ministério de Cristo? 3 anos e meio. A besta do mar, assim como o dragão, queria ser uma contrafação de Deus, a besta do mar, ela se coloca como uma contrafação de Cristo, e a besta da terra se coloca como uma contrafação do Espírito Santo. E aqui eu destaquei alguns pontos. A besta da terra, ela exerce toda a autoridade da primeira. Cristo, ele falou que precisava ir para enviar o outro Consolador. Esse outro de mesma espécie, de mesma essência, que daria continuidade ao trabalho de Cristo nessa terra, o Espírito Santo. A besta da terra faz com que todos adorem a primeira.
a primeira besta. E aqui o Espírito Santo, você vai lá em João, no capítulo 15, no capítulo 16, você vai ver que ele testemunha e glorifica e anuncia o que é de Cristo. Você tem pouco a respeito do Espírito Santo porque ele não se propõe a falar dele, ele se propõe a falar de Cristo. Assim como a besta da terra se propõe a falar e curar a ferida da besta do mar. Opera grandes sinais a besta da terra, em Apocalipse 13:13. E aqui, muitos estudiosos, até faz descer fogo do céu, muitos estudiosos concluem também que é uma contrafação ao Pentecostes, quando línguas de fogo desceram do céu sobre os apóstolos, sobre os discípulos, e ali eles passaram a operar grandes sinais e milagres no poder do Espírito Santo. Vai dizer ainda que a besta da terra comunica fôlego, a imagem da besta. Quem é que comunicou fôlego ao boneco de barro na criação? Qual é o fôlego que nos traz vida? O Espírito de Deus. A besta da terra marca os adoradores da besta. Se você continua o texto, e eu vou ler com vocês para a gente passar a régua aqui. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda te fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quando você vê esse texto aqui, ela marcando alguém, você sabia que o Espírito de Deus também nos marca? O Espírito de Deus marca os verdadeiros adoradores do Senhor? E quando você vê esse texto de uma marca na mão direita ou uma marca de fronte entre os olhos, me faz lembrar de um outro momento, lá no Antigo Testamento. Quando João escreveu isso daqui, qual era a Bíblia do seu público? Apenas o Antigo Testamento. E qual era a parte mais importante dessa Bíblia? Vocês se lembram? A Torá? Os 5 primeiros livros? E desses 5 primeiros livros, você sabe qual era a parte mais importante para um judeu? Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 em diante. Se você for lá, você vai ver o seguinte. E o Juninho que soprou aqui os 10 mandamentos está corretíssimo, Juninho. Aqui o contexto é de mandamento. Até começa assim o capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que se cumprisse na terra que passas para possuir. Mas a partir do verso 4, nós temos a conhecida Shemá. Ouve, ó Israel. Essa é a oração mais realizada por um judeu. E ele diz assim: ouve Israel, Deuteronômio 6,4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Quando nós lemos aquele texto de Apocalipse 13, com respeito à marca da besta, nós entendemos que ali está sendo feita uma contrafação à marca de Deus, e a marca de Deus tem
tudo a ver com o mandamento. E se tem que ver com o mandamento, tem que ver com obediência. No capítulo 13 de Apocalipse, nós temos uma falsa trindade, que no final dos tempos, jovem, vai apelar ao seu coração para você não amar a Deus, para você não adorar a Deus. Eu ouvi com muita atenção seu testemunho, Juninho, e teve um momento que você falou assim: tudo que nós temos para fazer, pregar, ensinar, cantar, visitar, entregar de livro, é agora. É agora. Por quê? Porque lá no céu, nós só vamos adorar a Deus. Mas essa adoração, e está corretíssimo, é exatamente isso. Me marcou porque é justamente sobre a adoração que a gente está falando aqui. E a nossa adoração começa agora. Como eu disse para você, jovem, nós estamos entre a besta do mar, que já se levantou, e a besta da terra, que se levantará. E quando ela curar a ferida da primeira besta, tudo aquilo que os primeiros cristãos viveram, a sua perseguição intensa, se nós estivermos de pé nesse período, nós viveremos. A pergunta é: como é que você está, jovem? Como é que você está, cristão do boa? Será que a gente está de boa? Será que eu estou atento? Será que eu estou me preparando? Será que eu estou atento ao texto bíblico? Será que eu estou atento à profecia? Será que eu estou obedecendo a Deus? Será que eu considero que é importante obedecer a Deus? Que obedecer a Deus é sinônimo de amá-lo? Foi o próprio Cristo quem disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João entendeu isso. E lá em 1 João, no capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 3 e 4, vai dizer assim: ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os mandamentos, os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. No final da história, o inimigo de Deus, tentando se colocar no papel de Deus como ele sempre fez, ele vai tentar te enganar. Ele é o sedutor de todo mundo. Ele vai atacar diretamente a lei de Deus. Ele vai apresentar contrafações como já tem feito. Hoje nós temos contrafações para a família. Hoje a família está sendo atacada diretamente. Hoje os nossos jovens estão começando a questionar qual é de fato o conceito de família. Será que é de fato homem e mulher? Será que a gente tem que se unir no casamento? A contrafação do prazer. Eu posso fazer, eu estou sentindo vontade, eu vou fazer. E aí o sexo não se torna mais um presente para dentro do casamento, se torna adultério para a nossa vida. Contrafação do que é entretenimento. Deus espera que o jovem se desenvolva suas capacidades, se reúna, tenha momentos incríveis, como eu presencio aqui dos jovens do Boa. Mas tem jovem escolhendo se entorpecer. São as contrafações que o inimigo de Deus coloca diante de nós. E muitos abraçam essas contrafações como se fosse verdadeira, como se fosse verdade. E você passa a entender o porquê Jesus diz que naquele dia muitos serão colocados à esquerda. E eles questionaram: mas Senhor, em teu nome nós não fizemos isso e aquilo? E Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês, porque vocês andaram na mentira. Vocês não guardaram minha lei, vocês não guardaram os meus mandamentos, vocês não me conheceram. Naquela manhã, naquele escritório,
as minhas pernas estavam tremendo. Eu tinha 1 ano de adventista. Se você me perguntasse, Cláudio, fala do sábado, eu não sabia. Eu só pude dizer o seguinte para ele, sim, que ele fez a pergunta, né? E a questão do sábado? Eu falei, realmente, eu sou guardador do sábado. Aí então ele perguntou, mas me explica isso. Eu não sabia. Eu falei, olha, é que do pôr do sol da sexta-feira, dá mais ou menos ali pelas 18, ao pôr do sol do sábado, eu vou para a igreja, eu fico com a minha família, eu adoro a Deus, mas não foi uma resposta profunda, mas foi a resposta que eu tinha. Aí então aquele homem, que era o diretor da empresa, ele fez a seguinte pergunta, Vitória, olha, ele primeiro comentou, né, você está vindo para um cargo de administração, e nós nos reunimos muitas vezes aos sábados aqui. Se eu precisar de você um sábado no ano, você vem? Naquela hora passou um flash na minha cabeça assim, Senhor, eu orei a Ti, pedindo para abrir uma porta para eu me casar, a porta pareceu estar aberta, eu cheguei até essa porta, mas parece que ela está se fechando agora. Mas na minha pequenez, eu decidi confiar. Eu falei, esse um sábado, eu não poderei estar aqui. Eu estarei na igreja, com a minha família, adorando a Deus. Ele estendeu a mão, passar bem. Nós temos outros para entrevistarmos. Pensei, puxa vida, que balde de água fria. Eu me lembro, Neidinha, que eu cheguei na porta, na calçada, para a rua. Assim que eu saí, eu olhei para o céu e falei, Senhor, eu fiz o que estava no meu alcance. Agora é contigo. Eu não sei o que vai ser. Na tarde seguinte, aquele mesmo homem estava me ligando, Ruth, para dizer assim, você é o novo encarregado de garantia da fábrica. Ele foi meu diretor por 5 anos. No mês seguinte, nós já tínhamos uma convenção em Manaus, onde eu tinha que falar para todos os concessionários do Brasil. Adivinha que dia que estava programada a minha fala? Para o sábado. Mas, Tulica, sem ele nem mesmo me falar, porque eu fiquei sabendo disso depois. Esse que me questionou de um sábado no ano, Adriano, ele fez questão de mudar a minha fala para sexta-feira, antes do pôr do sol. Para quando eu terminei a minha fala, ele encostou em mim e falou assim, você pode voltar para o quarto do hotel, descansa, você tem um voo às 2h da manhã, e você vai poder estar com a sua família na igreja, adorando a Deus no dia do Senhor. Eu fiquei trabalhando nesse lugar 6 anos e eu nunca precisei transgredir um sábado. As concessionárias abriam ao domingo para me receber, mas eu não precisava estar lá no sábado. Você vai ser provado, jovem, e vai ser provado naquilo que você mais quer. E vocês sabem, né? Eu me casei. Tá lá, minha bênção. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. As contrafações vão se levantar, vão se erguer diante de você, é certo. Isso vai provar a sua fé, mas você não deve sucumbir. Jovem, permaneça firme. Deus vai te honrar. E se eu não tivesse recebido aquele emprego? E se a porta não tivesse se abrido? Ainda assim, Deus é Deus. A eternidade vale mais do que qualquer coisa.